irmãos, sejam bem-vindos. Mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estou muito feliz de estarmos juntos. Nós somos poucos, mas estamos sempre aqui juntos. E que o Senhor possa nos abençoar, né? Na verdade, nós temos muito poucos, né? Mas estamos sempre alegres, felizes, né? Que o Senhor possa falar conosco. Que eu possa ter misericórdia de nós e nos dar um pouquinho do seu desfrute, da sua vida, né? Essa mensagem de hoje, irmãos, eu pretendo ser uma mensagem mais curta, né? Eu não vou gastar muito tempo dos irmãos, não. Até porque nós estamos finalizando o capítulo 1 hoje, tá? E a não ser que o senhor queira, que não queira que a gente finalize, né? Mas caso contrário, nós estamos finalizando o capítulo 1 hoje, para depois nós entrarmos na próxima mensagem nas igrejas, capítulo 2, né? Bom, a mensagem de hoje é a mensagem 13, cujo título é As Coisas que Viste, que são e que hão de acontecer. E isso está baseado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Nós falamos semana passada da importância de nós estarmos na mão do Senhor, nós estamos na mão do Senhor, e que essa mão nos sustenta, nos escolheu, nos abençoa, né? E, e nós terminamos falando do versículo 17, do versículo 18, que o Senhor é aquele que está vivo e que tem as chaves da morte e do Hades, né? Então, a morte e o Hades, eles não têm mais poder sobre o Senhor. Quando fala que a morte e o Hades têm chaves, isso quer dizer que, obviamente, é que a morte existe uma porta e o Hades existe uma porta. Chave é para abrir porta. Chave só abre porta. Então, quando fala que o Senhor tem as chaves da morte e do Hades, e a nossa versão portuguesa está inferno, mas no grego é o Hades, que é o local onde estão todos os que morreram, todos, sem exceção, crentes ou não. Crédulos e crentes, todos estão no Hades. O Hades é um lugar intermediário. Mais para frente, vamos até falar mensagem sobre isso, apesar que no livro de Daniel nós falamos muito sobre isso, né? Então, o Hades é um lugar intermediário, onde todos os que morrem, crentes ou não, todos os seres humanos, todos, vão para o Hades, que é um lugar intermediário até o destino final. Então, o Hades é um lugar provisório. O destino final vai ser quando o Senhor voltar, o Senhor vai ressuscitar todos que estão no Hades, sem exceção, crentes ou incrédulos, todos serão ressuscitados. Todos que foram ressuscitados serão julgados, crentes ou incrédulos, só que em julgamentos diferentes. Os crentes no tribunal de Cristo e os incrédulos no grande trono branco. E também em épocas diferentes, né? Os dois julgamentos serão diferentes. O julgamento da casa de Deus vem primeiro, por isso nós seremos julgados primeiro nos ares, né? E os incrédulos, o resto dos mortos, serão julgados só no final do milênio, no trono branco. E aí o próprio Hades vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é o destino final, né? Então, ah, o Senhor, ele está nos mostrando aqui que o Hades, ele tem uma porta, e a morte tem uma porta, mas o Senhor tem as chaves, ele tem as chaves. Essa porta, ninguém consegue abrir ela, a não ser o Senhor, porque ele ressuscitou. Uma vez que ele ressuscitou, ele venceu primeiro a morte. A morte é a porta de entrada para o Hades. Então, primeiro você morre. Depois que você morre, você vai para o Hades. Então, primeiro, por isso que a ordem da Bíblia é perfeita. Pode ver que você falou que tem as chaves não do Hades e da morte, mas da morte e do Hades. Você percebeu isso? Então, primeiro, o Senhor, até na hora de falar as coisas, o Senhor fala com perfeição, porque o Senhor é perfeito. A sua palavra é perfeita. Então, o Senhor colocou na ordem certinha. Primeiro vem a morte, depois vem o Hades. Primeiro uma pessoa morre, depois ela vai para o Hades. Então, o Senhor, como ele ressuscitou, ele saiu do Hades e ele venceu a morte, né? Ele fez o caminho contrário. O caminho de entrada é morte e Hades. O caminho de saída é Hades e morte, né? Você sai do Hades e vence a morte. Tanto é que o Senhor ressuscitou, e ele falando no início do versículo: aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu estive morto, mas estou vivo. Como o Senhor está vivo e ele tem vida de ressurreição. Viu, Juliano? O Senhor é a ressurreição e a vida, né? Já que você vai desfrutar disso hoje, João capítulo 11, o Senhor é a ressurreição e a vida. Como ele ressuscitou, ele é a própria ressurreição, ele esteve morto, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. Séculos dos séculos quer dizer eternidade. Ele estará para sempre vivo. Nada mais pode destruir o Senhor, nada mais pode impedir o Senhor, pode
pode vencer o Senhor. Tragada foi a morte pela vida. A vida tragou a morte. E como você tem essa chave maravilhosa, essa chave está na mão do Senhor. E Ele pode dar essa chave para a igreja, se Ele quiser. Mateus 16, 18, você falou assim para Pedro, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é isso? Vamos ler lá? Quando se falou as portas do Hades, agora ficou bem claro que o Hades tem porta. Aqui no versículo Apocalipse 1:18 fala de chaves, não fala da porta. Mas é óbvio, tem uma chave e tem uma porta, né? Mas em Mateus 16 ficou bem claro, né? Mateus 16, você falou assim, se não me engano, versículo 18, né? 19, fala assim, não, 18, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, ou pedra na nossa Bíblia, mas no original grego, rocha, edificaria a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas por que está dizendo portas no plural? Eu entendo porque a primeira porta do Hades é a morte, a segunda porta é a própria entrada do Hades. Então, o Senhor, a porta da morte, a porta do Hades, não prevalecerão contra a igreja edificada. Por quê? Porque o Senhor tem as chaves. O Senhor pode, a hora que Ele quiser, abrir e fechar essa morte, abrir e fechar esse Hades. E o Senhor tem fechado a morte e fechado o Hades. Por isso eu falo assim para João, voltando, não temas, não temas, eu estou vivo, eu venci, eu venci. Mas, irmãos, isso foi só para terminar um pouquinho do versículo 18, e daqui a pouco nós vamos entrar no versículo 19, mas eu queria tocar num ponto que antes me tocou essa semana, né? Quando João teve essa visão aqui, porque vamos ler o 19, aí é melhor falar assim, né? Vamos ler o 19, fica melhor. Vamos para o 19 mesmo. Aí o Senhor falou assim para João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quando o Senhor falou isso para João, o Senhor estava dizendo, e o próprio Senhor estava mostrando para nós como é a divisão do livro de Apocalipse. A melhor divisão do Apocalipse que tem é a própria divisão que a própria Bíblia fala. O livro de Apocalipse é dividido dessa maneira aqui, ó. As coisas que são, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, muitos autores, ao tentar explicar o livro de Apocalipse, criaram várias divisões. Dividiram o livro, introdução, não sei o quê, e tal, e parte tal, e parte tal. Ok. Mas a melhor divisão do próprio livro de Apocalipse é a divisão que o próprio livro nos dá, que o Senhor nos deu. O Senhor sabe que o livro de Apocalipse não é fácil de entender. Por outro lado, também, ele não foi intento do Senhor, não foi intenção do Senhor que fosse um livro também fechado. Pelo contrário, é um livro que está aberto, é um mistério revelado para nós, né? É um livro de símbolos, mas com revelações para nós, né? Então, é para nós entendermos. Porém, o Senhor, então, para facilitar nosso entendimento, ele separou o livro dessas três maneiras. Então, se você quer entender o livro do Apocalipse, saiba que a divisão do livro do Apocalipse é essa aqui. Então, cara, o irmão Lee acrescentou, para ficar um pouquinho mais fácil, ele acrescentou dois outros pontos no estudo vida. Então, ele colocou introdução, a introdução do Apocalipse seria do versículo 1 ao versículo 8, ao versículo 8, né? Aí, do versículo 9 ao versículo 20, é as coisas que viste, né? O que são as coisas que viste? Foi o que João viu na revelação que ele teve, na grande visão que ele teve. Foi a primeira visão de João. O livro Apocalipse, como eu já expliquei para os irmãos, ele é todo composto de visões. O Senhor foi mostrando para João várias coisas. Por isso que cada capítulo começa com eu vi depois disso, vi. O Senhor é mostrando visão após visão para João. Mas as visões todas, as grandes visões que o Senhor mostrou para João, sempre elas começam com João no Espírito. Eu já mostrei para vocês também, as quatro grandes visões de Apocalipse, João está no Espírito, né? E a primeira visão de todas que ele estava no Espírito foi as coisas que viste, que é o versículo 9 ao 20. O que é isso? Que ele viu, o que ele viu nas coisas que viste? Ele viu Cristo e a igreja. Só que ele não viu Cristo e a igreja de uma maneira convencional. De uma maneira, não dizer convencional, mas de uma maneira assim comum. Ele viu Cristo glorioso e ele viu a igreja como candelabros de ouro, não é?
Em nenhuma parte no Testamento mostra a igreja como candelabro de ouro, só em Apocalipse. O candelabro de ouro no Velho Testamento era mais um símbolo do Deus triuno. E aqui em Apocalipse mostra bem claramente para nós que Deus triuno agora se mesclou com o homem e virou a igreja, o candelabro, né? O Deus triuno agora e a igreja são uma coisa só, é o candelabro. No Velho Testamento, candelabro, figura do Deus triuno. No Novo Testamento, candelabro, figura da igreja. Então, afinal de contas, o candelabro é a figura do Deus triuno ou da igreja? Eles se mesclaram. O Deus triuno se mesclou com o homem. E o homem se mesclou com o Deus triuno de tal maneira que eles viraram uma coisa só, o candelabro, né? No Velho Testamento, o candelabro era um símbolo, porque, você se recorda, eu falei várias vezes para você sobre isso, porque a natureza do candelabro era ouro, que é a natureza pura, que simboliza a natureza de Deus, Deus Pai, que é santo. Ouro é puro, ouro é igual, ouro é um símbolo da santidade, porque o ouro não tem impureza. Mas um dia esse ouro, esse material, essa santidade, essa natureza ganhou uma forma e foi batida, não foi soldado, foi batida de uma peça só, pegou uma pedra de ouro, e foi batendo, 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 até virar a forma de um candelabro. E essa forma de candelabro, o ouro ganhou uma forma, simboliza Cristo. Cristo foi batido na cruz por nós, e ele foi batido, Deus foi moldando Cristo para que Cristo ganhasse uma forma. Deus ganhou uma forma em Cristo. Cristo é Deus encarnado, ou seja, Cristo deu ao homem a possibilidade de ver Deus. Ninguém viu a Deus, a não ser quando viu Cristo. Quando você olha para Cristo, você vê Deus, não é? Cristo é a manifestação de Deus para nós. Então, o candelabro tem uma forma. E o candelabro, ele brilha, se expressa por meio das lâmpadas. Dessas lâmpadas é o Espírito, né? Que é a expressão do Deus triuno. O Espírito expressa o candelabro e o candelabro expressa a natureza que é o ouro. Então, o Espírito, as chamas, as lâmpadas, expressam a Cristo e Cristo expressa o Pai. O Pai é expresso em Cristo por meio do Espírito. Por isso, o candelabro, ele é um símbolo do Deus triuno. Mas no Novo Testamento, aqui não fala que o candelabro no Novo Testamento é o Deus triuno, fala claramente que o candelabro são as igrejas. Ora, como é que o Deus triuno agora virou a mesma coisa que as igrejas? Como é que o Deus triuno agora adquiriu mesmo símbolo que as igrejas têm? Ou como é que as igrejas adquiriram o mesmo símbolo que o Deus triuno? É porque eles se mesclaram, né? Quando o Senhor ressuscitou, ele levou a humanidade para dentro da divindade, né? É isso que quer dizer que o Senhor foi glorificado como Filho do Homem, né? A natureza do Filho do Homem foi glorificado. Isso quer dizer, irmãos, que quando o Senhor ressuscitou, ele levou a natureza para dentro de Deus, ele levou o homem para dentro de Deus, não é? Hoje nós estamos morando no Pai, não é? Lembra de João 14, que o Senhor ia preparar várias moradas? Essas moradas são as moradas que o Senhor Jesus introduziu a nós para morar dentro do Pai. Hoje nós estamos no Pai. Nós estamos em Cristo, no Pai, por meio do Espírito. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que o Deus triunfa e a igreja para virar uma coisa só? Mas eu estou desviando um pouquinho do assunto. Então, onde eu quero dizer que a visão que João teve, as coisas vistes, é do versículo 9 ao versículo 20. Então, o que que ele viu? Ele viu Cristo e a igreja, ele viu os candelabros e Cristo. Mas ele viu a igreja como um candelabro, algo maravilhoso, e ele viu o Cristo glorioso. Nós falamos várias mensagens sobre isso. Cristo maravilhoso, um Cristo glorioso que anda no meio das igrejas, não é? É cheio de glória, Cristo cheio de luz, de poder, né? E que transmite isso para nós. Essas são as coisas que viste. E as coisas que são, que é o próximo item, né? As coisas que são é o capítulo 2 e 3. Vamos falar das igrejas. As igrejas existiam naquela época. A situação das igrejas existia naquela época. Essas 7 igrejas eram igrejas que existiam na Ásia Menor. É lógico que as 7 igrejas, elas são um símbolo da história da igreja por todas as eras. Porém, como essas 7 igrejas existiam na época, essas cartas foram para 7 igrejas da época também, são consideradas as coisas que são. E as coisas que hão de acontecer é depois do capítulo 3, do capítulo 4 até o final, né? Até o finalzinho, até o capítulo 22 de Apocalipse, até o último capítulo, são as coisas que hão de acontecer depois disso. E aí o irmão Lee colocou, para ficar mais fácil didática,
ele colocou a conclusão do livro, que é do versículo 18 ao versículo 20 do capítulo 22. Então, Paulo introduziu duas outras divisões, que é a introdução e a conclusão, mas não afeta em nada essa divisão na própria palavra de Deus, que é as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Bom, vocês entenderam isso? Espero que vocês tenham entendido. Então, gravem isso. Apocalipse, a própria divisão do Apocalipse é a própria Apocalipse que nos dá essa divisão, é o próprio Senhor. O próprio Senhor intentou, quis que a divisão do livro fosse assim. Então, as coisas que vistes é ver Cristo e a igreja. As coisas que são é a igreja na prática, na realidade, do capítulo 2 e 3. As coisas que hão de acontecer são as coisas futuras, que vão acontecer do capítulo 4 em diante. Tá bom, irmãos? E toda a mensagem de hoje vai ser baseada nisso. Mas eu queria que vocês entendessem umas coisas primeiro. Então, vamos lá. As coisas, vamos falar um pouco das coisas, só que agora eu vou começar a aplicar, tá, irmãos? Daqui para frente, eu expliquei para você literalmente, quer dizer, o versículo 19, são as coisas que viste, as coisas que são as que vão acontecer, já expliquei literalmente para vocês. Vou repetir mais uma vez. As coisas que vistes é o que João viu, do versículo 9 ao 20 do capítulo 1. Ele viu Cristo e a igreja. Cristo, a igreja como um candelabro e o Cristo glorioso. As coisas que são, é o capítulo 2 e 3. São as sete igrejas, as sete cartas para as sete igrejas de Apocalipse. E as coisas que hão de acontecer depois destas é o que vão acontecer, porque não aconteceu, né? Quer dizer, aconteceu em parte, né? Que é do capítulo 4 até o final. Quer dizer, parte aconteceu, né? Por exemplo, o capítulo 4 e 5 já aconteceram de certa forma. Capítulo 6, boa parte dele também já aconteceu. São os primeiros quatro selos já foram abertos. Falta só o quinto, o sexto e o sétimo selo para fechar, para acontecer, né? Então, são as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, tá? Então, já deixei bem claro. Agora, vamos lá. Eu quero explicar para os irmãos algo, a aplicação, né? Eu fiquei muito tocado novamente. Eu voltei um pouquinho da comunhão com o Senhor essa semana. E eu fiquei muito tocado, né? No versículo 9 de Apocalipse 1. Eu queria ler com vocês. Fala assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu expliquei para vocês isso, né? João estava sofrendo muito aqui. João, ele começa o livro de Apocalipse mostrando que ele estava passando por um grande sofrimento. É, João não escreveu uma ilha paradisíaca, né, de uma ilha maravilhosa, lá no mar Egeu, que é a ilha de Patmos, né? Ele não estava ali na Santorini, aquelas ilhas lá, né, que eu não sei nem falar o nome delas, né? Ele não estava ali curtindo a praia e os irmãos sofrendo, não. Não, João ele escreveu numa ilha no mar Egeu, mas que era uma ilha prisão. E acredita-se, a gente não sabe, mas acredita que João estava sozinho naquela ilha, tá? Ele não tinha para onde fugir, acredita-se, tá? Agora, lembre-se que João era um idoso, cerca de 90 anos de idade, sozinho numa ilha. Ainda que ele não estivesse sozinho, acredito que ele estava, mas suponhamos que ele não estivesse, imagina, 90 anos de idade numa ilha sozinho, que tem que lutar para comer e beber. Então, irmãos, ele estava sofrendo. E a história da igreja conta, já falei para vocês, a gente não sabe da veracidade disso, mas acredite-se que antes dessa ilha, eles tentaram matar João jogando um caldeirão de óleo quente, não conseguiram. Então, isolaram ele. Domiciano, que era o imperador na época, isolou ele na ilha de Patmos. João tinha sofrido muito. João era um idoso. Mas, mesmo sofrendo tanto, e ele fala mesmo, deixou bem claro que ele estava sofrendo por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Ele estava sofrendo como um irmão, um companheiro, na tribulação, no reino, na perseverança. Sabe, irmãos, na época de João, quando João escreveu isso, não havia nenhum mais, nem dos apóstolos vivos mais. João foi o último. Paulo já tinha sido martirizado, Pedro já havia sido martirizado, todos já haviam sido martirizados. Só estava João vivo. E aí, irmão, pensa um pouco, né? Não havia nenhum irmão naquela época que tinha a maturidade de João, que tinha o crescimento espiritual de João, que tinha a vida de Deus como João tinha.
Em teoria, ninguém tinha naquela época, né? Mas João, mesmo sendo alguém tão assim espiritual, alguém tão elevado, vamos dizer assim, né? Eu vou usar uma palavra aqui com a certa pedindo já desculpa para vocês, né? Mas João era um gigante da fé. João era um grande homem de Deus naquela época, né? Imagina se eu tivesse ali, né? Tivesse João como nosso líder espiritual, João como nosso irmão mais velho, espiritualmente falando. Imagina que privilégio seria, que honra seria ter João conosco ali, não é verdade? E mesmo assim, João, mesmo sendo quem ele era, João, ele deixou bem claro, ele nunca se colocou numa posição de superioridade, nunca colocou numa posição de se defender sua autoridade, nunca botou na sua posição de que só ele, Deus usava só ele, nada disso. Ele deixou bem claro, eu, João, irmão vosso, companheiro. Ele falou assim, eu sou só um irmão, eu sou um irmão de vocês, eu sou um companheiro de vocês. Na tribulação. Primeira coisa que ele falou assim, olha, na tribulação, eu falei para vocês em mensagens passadas, na tribulação é a hora que realmente você descobre quem é o seu irmão e quem é o seu companheiro. Na tribulação nós descobrimos, né? Quem é meu irmão? Quem é meu companheiro? Claro, quem é nosso irmão de fato é aquele que tem a vida de Deus, né? Se mesmo o irmão nos abandonar, ele não deixa de ser irmão por isso. Na tribulação, o irmão nos abandonar, ele não vai deixar de ser irmão por isso, né? Porque o que nos fez irmão não foi se ele é um conosco ou não, mas se ele é um com Cristo, né? Se ele aceitou o Senhor ou não. Isso que faz dele irmão. Mas companheiro é um pouco diferente, concorda comigo? Companheiro já não é a questão mais de nascer ou não de novo, né? O irmão é algo, agora o companheiro ele é diferente. Todos são irmãos, nos abandonando ou não, concordando conosco ou não. Se ele creu no Senhor Jesus, ele é um irmão, não é? Independente do que ele pense depois disso, se ele é de verdade, se ele realmente é de forma legítima e sincera, ele crê no Senhor, ele é um irmão, não importa se ele concorda comigo ou não, né? Se ele tem o mesmo pensamento que eu ou não, irmão ele é. Agora, companheiro na tribulação, é aí que você descobre quem é o seu companheiro mesmo, concorda? Na tribulação, no reino e na perseverança. Mas, irmão, o ponto que eu queria chegar e eu queria, isso já é uma lição para nós, que eu estou aplicando para nós. E foi assim com o João. Presta bem atenção. João tinha 90 anos de idade. João tinha sofrido muito e ainda estava sofrendo. A condição de João, quando ele recebeu o Apocalipse, era uma condição de sofrimento. Ele estava sofrendo, ele estava isolado numa ilha prisão. Ele estava sozinho, mas sozinho fisicamente falando, em teoria. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor falou assim, João, você não está sozinho, eu estou com você. E mesmo João estando sozinho naquela ilha, ele não sentia-se só isolado, porque ele sabia que os irmãos que estavam nas outras igrejas eram companheiros dele, sofriam junto com ele. Eram irmãos e companheiros. Mas o ponto que eu quero chegar é, mesmo passando por todo sofrimento, esse é o ponto. O espírito de João não ficou abatido. Mesmo João passando por todo o sofrimento que ele passou, ele ainda mantinha um espírito forte, um espírito vivo, um espírito fervoroso. Como é que eu sei disso? Porque foi por causa desse espírito de João é que o Senhor teve o caminho de revelar o que ele revelou para ele, a primeira grande visão, que é as coisas que viste, que é porque ele estava no espírito. Já falei, as coisas que viste é do versículo 9 em diante, até o versículo 20, foi quando o Senhor se mostrou para ele. Mas as coisas que viste começam com a grande revelação, que é o versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Essa voz de trombeta, falei para vocês, é uma voz para despertar, é uma voz para chamar a atenção e também a trombeta era usada para ajuntamento. Era o Senhor juntando João, falando assim, João, vem para cá, vem estar comigo. Vou te chamar para estar junto, vamos estar juntos, vamos fazer uma reunião maravilhosa aqui, eu e você, João. Eu e você e as igrejas. Mas como que João podia reunir com as igrejas que estavam isoladas? Ele se reuniu em espírito ele viu os candelabros.
É a voz de trombeta que quando soa, vamos juntar, vamos ter uma comunhão maravilhosa. É o Deus triuno em comunhão com a igreja. Né? O candelabro e Cristo como sumo sacerdote andando no meio das igrejas. E aí a aplicação para nós é o seguinte: será que depois de tanto sofrimento que nós passamos, e nenhum de nós aqui pode afirmar, pelo menos até o presente momento, sofremos como João sofreu? Quem sabe ainda vamos sofrer como ele sofreu? Só o Senhor sabe. Mas até agora ninguém aqui sofreu como João sofreu. Mas a pergunta é: depois de muito sofrimento, depois de você ter se apanhado, depois de você ter sido isolado, depois de você ter sido jogado para uma ilha, tentaram te matar, tentaram te isolar, tentaram de tudo para acabar com você, você não consegue ter um espírito forte? Esse é o ponto. Um espírito em que Deus pode contar com você, comigo? Mesmo velho, com 90 anos, mantém um espírito forte, um espírito fervoroso, um espírito como de Caleb, né? Que tinha 80 anos, mas tinha uma força como de 40. Lembre-se que Josué e Caleb, eles tinham a força que eles tinham, porque lá em Números fala que, deixa bem claro que eles tiveram um outro espírito, um espírito diferente. Lembram disso? Enquanto das 12 espias que foram espiar, 10 voltaram murmurando, 2 voltaram elogiando a terra. Viram que a terra tinha gigantes, viram que a terra tinha dificuldades, viram as dificuldades e sofrimentos que seguiu o Senhor para tomar a terra de Canaã. Porém, eles viram algo diferente também. Eles viram que aquelas dificuldades podia ser uma oportunidade para eles crescerem na fé. Aquelas dificuldades poderiam tornar-se pão para eles. Eles sabiam que ou eles enfrentavam a dificuldade ou eles iam passar fome. Porque aqueles gigantes, eles falavam, são como pão para nós, vamos comer aqueles gigantes. Na verdade, o exemplo de Josué e Caleb é um exemplo muito interessante, né? Ele poderia ter usado outro exemplo. Ele poderia falar assim, aqueles gigantes são como baratas, nós vamos pisar neles. Você entenderia do mesmo jeito, que é algo cheio de fé, de vitória, não é? Você fala assim, esses gigantes são como moscas, nós vamos apertá-los na mão. Ou são como formiguinhas, nós vamos esmagar com nossos pés. Mas eles não falaram isso, eles falaram assim, esses gigantes são como um pão, nós vamos comer eles. Quando eles usaram o exemplo de pão para comer eles estavam dizendo assim, esses gigantes serão a nossa fortaleza, vai ser que nos dá força. Essas dificuldades vão nos fazer crescer. Essas dificuldades são um alimento para nós. Se nós não comermos esses gigantes, nós vamos passar fome espiritualmente. Se nós não comermos as dificuldades, nós vamos definhar. A mesa posta no deserto, por que no deserto? Né? Deserto é um lugar de dificuldade, né? Deserto é um lugar que você não encontra comida, você não encontra nada. De repente, no meio do deserto, onde só tem dificuldade, só tem, só tem escassez, só tem falta das coisas, falta de, 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 de refrigério de dia, falta de calor à noite fica um frio terrível, falta de água para matar a sede, falta de comida para matar a fome. No deserto só tem dificuldades, mas de repente, no meio do deserto, o Senhor coloca uma mesa farta, né? O Watchman falava assim, né? Uma mesa farta, cheia de delícias maravilhosas, de comidas que são as dificuldades. São aqueles gigantes, são os pães que eles vão comer. E aí a Bíblia disse que eles, o Senhor agradou dos dois, Josué e Caleb, porque eles tinham um outro espírito. A Bíblia usa essa expressão, um outro espírito, um espírito diferente, outro espírito é um espírito diferente, diferente dos outros. Um outro espírito. Não é o mesmo espírito que os outros tinham. O que quer dizer isso? É que eles tinham um espírito, mesmo as dificuldades, eles tinham um espírito forte, um espírito vivo, um espírito fervoroso. É muito fácil para o homem, depois de tantas dificuldades que ele passa, um crente, depois de tantas dificuldades que ele passa, depois ele apanhou tanto, sofreu tanto pelo Senhor, o espírito dele se abate. Ele fica o espírito abatido, desanimado, desencorajado. O espírito fica apagado. Paulo, né, o Senhor nos fala lá em Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Mas depois de tanta dificuldade, o espírito fica apagado. E aí, Romanos 12, Paulo vai nos dizer que sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A maneira de servir o Senhor, Romanos 12 nos ensina, é
um espírito borbulhante, fervendo, cheio de fogo. Mas não é fácil para um homem ter esse espírito depois de ter apanhado tanto. Pensa bem. Depois que todos vão contra você, depois que todos te pegam, querem te matar, não conseguem, então te isolam, ninguém tem comunhão com aquele irmão. Ninguém fala com aquele irmão. Aquele irmão ali tá cheio de morte. Aquele irmão ali é um rebelde. Aquele irmão ali, vamos isolar ele na ilha de Patmos. Bota aquele irmão na ilha de Patmos. Isola aquele irmão. E aí você apanhou, 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 não mataram, te isolaram, então. Já que não pode matar, vamos isolar. E aí, já que está isolado, como é que fica seu espírito e meu espírito? Será que nosso espírito, se antes nós estávamos lutando pelo Senhor, se antes nós apanhamos muito, bateram muito em nós, é porque nós estávamos lutando pelo reino. Nós éramos companheiros da tribulação do reino, da perseverança em Jesus. É pelo reino, não é para nossas coisas. Pedro fala, Pedro diz assim nas suas epístolas, né? Que ninguém sofra como um ladrão ou como quem introduz em assuntos, negócios de outrem. Mas se alguém sofrer pelo nome do Senhor, vou usar a palavra que Pedro usa, né? Vamos lá para Pedro. Melhor eu ler na Bíblia. Pedro fala assim, né? É, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ou seja, fica feliz, fica alegre, deixa o seu espírito ficar fervendo. Alguém que é bem-aventurado não está com o espírito apagado, está com o espírito fervendo, alegre, feliz, triunfante. Se aí, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmão, irmã, você já ouviu falar do Espírito da glória e de Deus? Você já experimentou esse Espírito alguma vez? Espírito da glória de Deus? O Espírito da glória de Deus só é experienciado, experimentável para aqueles que sofrem pelo céu. Só aqueles que são injuriados pelo nome de Cristo é que podem descobrir o significado do Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória é o Espírito, você está tão cheio de glória, cheio de expressão de Deus. Quanto mais você é injuriado, mais expressão de Deus você tem. É o Espírito de Deus. Aí, versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus por esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ou seja, começa primeiro lidando com a sua igreja. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmão, se nós sofremos pelo Senhor, se nós sofremos pela vontade de Deus, nós estamos na ilha de Patmos. E aí, nessa hora, você pode ter certeza que o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. E é nessa hora, na ilha de Patmos, se nós mantivermos nosso espírito forte como o de João, é que o Senhor vai ter caminho para nos dar grandes revelações. Tenho certeza que nessa hora é que o Senhor vai aparecer para você e para mim, falando assim: veja, a igreja é um candelabro e eu estou cuidando dela. Logo depois de Pedro falar isso, acabar para todos esses versículos, aí que vem o versículo do capítulo 5, que é uma continuação. Fala: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda por participantes da glória que há de ser revelada, porque pastoreio os rebanhos de Deus que há entre vós, não por constrangimento.
que há entre, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que foram confiados antes tornando os modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo passou a se manifestar, recebereis aí uma acessível coroa da glória. O que está querendo dizer com isso? Logo depois que ele fala de sofrer pelo Senhor, ele fala dos presbíteros sofrer pelos irmãos. Ele fala assim, rogo, versículo 1, pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo. Um presbítero tem que aprender a ser uma testemunha do sofrimento de Cristo. Ele testemunha. Ele sabe o que o Senhor sofreu para gerar a igreja. Quem é o verdadeiro presbítero é o Senhor. O Senhor é o verdadeiro presbítero, ele é o verdadeiro bispo, que é aquele que presbítero e bispo não é a mesma pessoa, não é verdade, irmãos? Quem é o verdadeiro presbítero? É o Senhor. Quem é aquele que vela, que é o mais maduro entre nós? É o Senhor. Quem é aquele que é o bispo? Presbítero e bispo é a mesma pessoa. Bispo quer dizer supervisor. Quem que é o supervisor, o bispo, entendeu? Da igreja? É o Senhor. Aqui em Pedro, Pedro mesmo fala que o Senhor é o bispo das nossas almas. Vocês já viram isso? Não sei se vocês já viram isso, né? Já viu, Natal? O Senhor fala que ele é o bispo, que eu tô lendo sem ter anotado, né? Mas eu falo, acho que não, não. Aqui nem Atos, não. Aqui em Pedro mesmo. É, aqui em Pedro. Quer ver? Depois eu vou achar para os irmãos, é que eu não notei, né? É, então, o Senhor é aquele que cuida de nós. Então, o verdadeiro presbítero é o Senhor. Quem sofreu pela igreja foi o Senhor. Achei. Está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Olha aí. Ah, Juliano, obrigado, Juliano. Isso mesmo. Porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteis ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é o verdadeiro bispo da igreja? É o Senhor. Ou seja, quem é que sofre pela igreja? É o Senhor. Quando os presbíteros sofrem pela igreja, eles estão, na verdade, testemunhando do Senhor que sofreu pela igreja, que é o bispo que sofre pela igreja, que sofre pela cada um de nós. Bom, eu estou desviando de Apocalipse, não estou querendo dizer o seguinte, voltando. Para que nós possamos ter a visão que Deus quer que nós tenhamos, é necessário ter um espírito forte. E uma coisa mais importante é mantermos nosso espírito forte. Será que quando eu tiver, se o Senhor permitir que eu chegue até lá, né, se eu não voltar antes, será que quando eu tiver 90 anos de idade, se eu chegar até 90 anos de idade, será que eu vou ter um espírito forte ainda? Será que quando eu tiver chegar à idade de um Caleb, com 80 anos de idade, eu vou ter um espírito como que me dá força como eu tinha 40? Será que eu vou ter a mesma disposição de lutar por Cristo e a igreja como eu lutava quando eu tinha 40 anos de idade? Será que nós, depois de tudo que muitos passaram aqui, ainda temos a mesma disposição de lutar pelos irmãos quando veio para a vida da igreja no início? Será que o seu espírito, depois de apanhar tanto, virou um espírito mais forte ou mais fraco? O espírito ficou mais fervoroso ou abatido? Ou apagou-se? É isso que eu quero tocar nos irmãos, né? Com os irmãos. Bom, agora vamos para o ponto aqui. Fala assim, as coisas que viste, as que são e as que acontecer. Aqui eu quero aplicar aqui, tá? Já expliquei para vocês literalmente o que quer dizer esse versículo. Já expliquei para vocês que essa é a divisão natural do livro de Apocalipse, mas eu quero tocar num ponto. O Senhor virou para João e falou assim, depois que João entrou no Espírito, né? A sequência nós sabemos. João estava no Espírito, no dia do Senhor. Interessante, né? João, lá naquela ilha, isolado, sozinho, ele guardava o dia do Senhor. Pensa aí, irmão, irmã. Pensa, responda consigo próprio. Eu falo por mim e você fala por você. Se você tivesse isolado numa ilha, depois de ser perseguido, tentaram te matar, não conseguiram, te isolaram, você não tem nada, não tem a palavra de Deus, fisicamente falando, não tem a Bíblia, certamente não deixaram João com nenhuma escritura na mão, imagino eu. Domiciano, que era o imperador que prendeu ele ali, né? Não sei se ele permitiu que ele tivesse acesso às escrituras, não sei. Mas suponhamos que você tem uma situação tão terrível dessa, você ainda
sozinho ia lembrar do dia do Senhor? Será que você e eu nós íamos, eu e você, melhor falando, nós íamos lembrar do dia do Senhor? Hoje é o dia do Senhor. Você se lembrou que hoje é o dia do Senhor? Você se lembrou que hoje é domingo? É dia da ressurreição? Você se lembrou da importância de partir pão? Você partiria o pão sozinho? Uma ilha? Isolado? O que o dia do Senhor significa para nós? Nós falamos uma mensagem sobre isso, né? Mas aí, a sequência foi, ele, Espírito forte, dia do Senhor, o Senhor se revela para ele. Uma trombeta toca. Uma trombeta toca. Dizendo assim, acorda, João. Junta, João. Vou lhe mostrar algo maravilhoso. Vai ser as coisas que você viste. Aí o que ele vê? Ele vê duas grandes revelações. Eu sei que eu repeti essa mensagem várias vezes. Você já sabe essas duas grandes revelações. Quais são, Natal? Ele vê duas grandes revelações. Cristo é a igreja. Ele vê a igreja primeiro, os candelabros, depois ele vê Cristo de uma forma gloriosa, andando no meio das igrejas. Essas duas coisas são as coisas que tornam-se as coisas que viste. Viste porque virou passado, João já tinha visto já. Para nós é diferente? Não. Pensa bem. As coisas que nós vimos no passado são as coisas que vistes também. O Senhor nos manda, como mandou João, nós escrevemos. João foi orientado a escrever em pergaminho, né? Em pergaminho. O que ele estava vendo. Se ele não tivesse escrito em pergaminho, hoje nós não teríamos acesso a isso. Mas, para nós, o Senhor não nos manda nós escrevermos em papel. O Senhor manda nós escrevermos as coisas que nós vimos no nosso coração. O coração hoje, segundo Coríntios capítulo 3, fala que para nós, que vivemos uma... Pega para mim só. Tá ali, menino. O Senhor, ele manda, hoje nós escrevemos as coisas que nós vimos, aonde? Segundo Coríntios 3, aonde é o local mais adequado para escrever hoje? É no nosso coração. Nosso coração são tábuas de carne, onde o Senhor pode escrever, não tábuas de pedra mais, né? É tábuas de carne. Não é isso, irmãos? O que nós vimos, obrigado, Natal. O que nós vimos, o Senhor mandou nós escrevermos, nós temos escrito no coração. Irmão, tudo que o Senhor nos mostra, as grandes visões que o Senhor nos mostrou, que é Cristo e a igreja, nós também vimos Cristo e a igreja. Nós vimos também. Claro, não dessa maneira tão intensa quanto João viu, não maneira tão intensa quanto Paulo viu, não é? Mas também a maneira como João viu e a maneira como Paulo viu causou um profundo impacto neles. Quando Paulo viu Cristo e a igreja, ele estava em Atos 9, no caminho para Damasco, para prender os cristãos. Quando ele viu Cristo e a igreja, jogou ele por terra e cegou ele. Para tudo mais que ele via antes, para todas as visões que ele tinha antes do judaísmo, para tudo que ele importava do judaísmo, né? Ele valorizava o fato de ser da tribo de Benjamim, o fato de ser hebreu dos hebreus, de ser fariseu, da seita radical dos fariseus, conhecido da lei, foi educado aos pés de Gamaliel, etc., né? Ou seja, tudo que ele via de positivo, ele ficou cego para aquilo. E o Senhor agora ia abrir os olhos dele para uma nova visão. Essa visão seria que ia guiar ele para toda a vida dele, até o último segundo da vida dele, que era Cristo e a igreja, que ele viu em Atos 9. Lembra que ele viu Cristo e a igreja? Porque como é que você sabe que ele viu Cristo e a igreja? Porque o Senhor falou para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: Senhor, quem és tu, Senhor? Aí ele falou assim: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Só que Paulo nunca perseguiu o Senhor Jesus. Paulo nem vivia na época do Senhor Jesus. Quando Paulo começou a perseguir os cristãos, o Senhor Jesus já tinha morrido e ressuscitado há muito tempo. E aí, Paulo pensou assim: peraí, eu nunca persegui Jesus, eu estou indo perseguir os cristãos. De repente aparece uma voz do céu, uma grande luz em glória, e diz para mim que eu estou perseguindo ele.
Mas eu persigo os cristãos. Aí ele entendeu, puxa, perseguir os cristãos é a mesma coisa que perseguir Cristo, porque Cristo e a igreja são um só. Ele tem uma visão ali de Cristo e a igreja. Isso lançou ele por terra, lançou ele no chão, cegou ele, depois abriu os olhos para uma nova realidade. E essa visão é que fez Paulo caminhar por toda a vida dele. Tanto é que em Atos 26, quando Paulo estava diante da tribulação ali, em Atos 26, né? Ele faz uma declaração maravilhosa. Vamos ler lá? Todos nós conhecemos essa declaração de Paulo, né? Mas vamos ler lá, diante do rei Agripa. Ele fala assim, Atos 26, versículo 1. Não, vamos, versículo 14, né? Versículo. é, Vamos ler, por causa do tempo, né? Vamos ler, dá vontade de ler tudo, mas. é, eu vou ler tudo com vocês, me perdoem. Ele vai contar a história dele, né? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que use da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Aí, Paulo falou assim: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, vai contar a história dele, ó. Quanto à minha vida, desde a mocidade, desde que eu era um jovenzinho, igual o Luiz Fernando, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ou seja, ele tinha um testemunho. Paulo não era alguém de testemunho, tinha um testemunho forte entre os judeus, desde a mocidade. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Irmãos, a esperança da promessa. Quando Paulo usa esse termo esperança da promessa, quer dizer que o espírito dele estava forte, fervoroso, queimando. Mesmo sendo acusado, mesmo sendo falsamente acusado, perseguido, o espírito era forte. Ele tinha esperança. Ele não perdeu a esperança. Aí ele falava, a qual as nossas 12 tribos servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Fervorosamente, né? Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ou seja, Paulo está falando da ressurreição. Paulo está falando justamente desse que falou, dessa pessoa maravilhosa chamada Cristo, que ressuscitou, que apareceu para João lá em Apocalipse e falou assim: João, não temas, eu estou vivo, eu estive morto, agora eu estou vivo, e vivo desde os séculos dos séculos. Eu sou a ressurreição, eu estou vivo. Então, voltando aqui. Na verdade, versículo 9: a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Paulo tinha uma comissão, ou seja, uma comissão maligna, né? Ao meio-dia, ou seja, ao meio-dia é quando é igual o Senhor apareceu para João, Apocalipse 1, né? O rosto dele brilhava como o sol na sua força, era o sol do meio-dia. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu. Como é que alguém pode ver uma luz no céu ao meio-dia? Pensa bem, irmão. Meio-dia, tudo é luz. Você não consegue diferenciar luz de luz no meio-dia. É fácil você ver uma luz no céu à meia-noite. Só tem treva, parece uma luz, todo mundo vê. Agora, ao meio-dia, você vê uma luz
que sobressai a luz do sol ao meio-dia, irmão, é algo maravilhoso. Eu quero te perguntar, irmão, irmã, você consegue ver o Senhor de uma maneira sobressalente que os outros não conseguem ver? Hoje em dia, até muitos cristãos estão cegados. Mas será que você consegue, nós conseguimos ver uma luz o qual esses outros irmãos não conseguem ver? Não que nos fazemos melhores que eles, mas eu não estou dizendo isso não. Nós não somos nada melhor que ninguém. Nós somos piores de todos os irmãos. Mas o fato é o seguinte, será que o Senhor consegue mostrar para nós acima da luz? Uma luz sobre a luz? Vamos lá. Mais resplandecente que o sol. Viu uma luz no céu mais resplandecente que o sol. Como é que uma luz pode brilhar mais do que o sol? Quem era que brilhava mais que o sol? Quem é Natal? Era o Senhor, era o Cristo com seu rosto que brilhava como o sol na sua força, Apocalipse 1. Que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. Essa luz, quando brilha, ela brilha ao redor de nós. É tão tremendo isso, sabe por quê? É uma luz que ela te prende. Quando ela brilha ao redor de você, você não consegue fugir dela. Se tentar fugir para cá, ela está na sua frente. Se você tentar fugir para o lado, ela tá do seu lado. Se tentar fugir para o seu lado esquerdo, ela está do seu lado. Se você tentar voltar para trás, ela está para trás. Ela te cercou. A luz das coisas que viste nos cercam de tal maneira que você não consegue fugir. Você quer fugir, mas não consegue. Uma luz que ela te envolve. E caindo todos nós por terra. Ó, mais uma vez, hein? O... Eu tô vendo a brincadeira aqui. Mas o crente que me falar que Paulo quer do cavalo, eu vou puxar a orelha, hein? Pode puxar a orelha? Pode puxar a orelha? Pode, né? Pode, né? Se alguém falar isso, Paulo quer do cavalo, tem que puxar a orelha. Não. Então tá bom. Pelo amor de Deus, não faz isso mais não, tá, irmão? Tô brincando aqui. Não tem cavalo nenhum aqui não, tá bom? Não acredito em cavalo não, entendeu? Então vamos lá. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Peraí, a luz fala? Luz fala? A luz começou a falar? Irmão, o Senhor só fala na luz. Se nós queremos ouvir o Senhor, é na luz que ele vai falar. E a luz que fala conosco é a luz que nos envolve, que nos cerca. Essa é a luz que fala mais profundo comigo, com você. É a luz que você não consegue escapar dela. Se você tentar ir para frente, o Senhor fala com você. Se você tentar ir para a direita, o Senhor fala com você. Se você tentar para a esquerda, o Senhor fala com você. Se você tentar voltar para trás, o Senhor fala com você. É a luz que te cerca. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te. Caiu por terra. Esse levanta-te aqui é o Senhor botar a mão em Paulo. Aqui não tem mão, né? Mas quando vai botar a mão e falar assim: Paulo, não temas, eu vou te levantar. Levanta-te firme sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, ó, viste, das coisas que me viste, viste. Estão entendendo, irmãos? As coisas, estou repetindo 4 vezes, as coisas que me viste. O que João viu, a primeira visão de João ali foi as coisas que ele viste. As coisas que João viste é Cristo e a igreja. A primeira coisa que Paulo viu foi as coisas que ele viste, Cristo e a igreja. Como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. São as coisas que hão de acontecer e as que são. Levante do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrir os olhos, lhes converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí vem um assim mais maravilhoso. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial do céu, ou seja, a visão que viste. Eu não fui desobediente. Então, irmãos, vamos voltar agora lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. O que é que o Senhor falou para João? João, escreve as coisas que viste.
Irmão, a primeira coisa é, nós vimos coisas como Paulo viu, como João viu, e nós também vimos. Não da maneira exatamente igual, mas nós vimos a mesma coisa, nós vimos a visão celestial. Nós vimos Cristo e a igreja. O que nós vimos, nós não podemos ser obedientes. Nós precisamos escrever no nosso coração. Escreve no coração. Escreve, João. Para João, só mandou escrever. Para nós, só mandou escrever também no coração. Será que quando você estiver velho, eu estiver velho, vai estar escrito ainda? Será que depois de tantas dificuldades, nosso coração vai ter algo escrito ainda, as coisas que viste? Ou será que depois de tanta tribulação, tanta perseguição, tanto desapontamento com os homens, com os irmãos, as coisas que nós vimos serão apagadas? Escreveu, mas apagou. Irmão, o que é escrito no coração não pode ser apagado. Se for escrito em tábuas de pedra, elas vão ser destruídas pelo tempo. As tábuas de pedra, se for escrito em tábuas de pedra, se for escrito na mente nossa, a mente são tábuas de pedra, o coração é diferente, né? Tábuas de pedra são coisas exteriores, quer dizer o seguinte, né? Foi como um conhecimento mental, foi como uma letra. Passa um tempo e depois fala assim, eu acho que eu não acredito nisso mais, não. Acho que eu não creio nesse negócio mais, não. Por que você não crê, irmão? Porque apagou? Será que o tempo consegue apagar? Se você escrever alguma coisa nesse caderno aqui, ó, eu escrevi aqui nesse caderno um monte de coisa. Você acha que esse caderno vai durar para sempre? Daqui a uns 30 anos, 40 anos, se eu não voltar antes, quem sabe esse caderno nem exista mais. Já as páginas estão todas destruídas, cheias de fungos, mofadas, carcomidas pela traça, etc. O que é escrito em tábuas de pedra, exteriormente, está sujeito às intemperanças da vida. Mas o que está escrito no coração é interior. Quem pode roubar? Quem pode apagar? Escreve, pois, as coisas que viste. E se nós escrevemos as coisas que viste no coração, o próximo passo, irmão, que elas se tornarão as coisas que são. As coisas que são é a realidade. As coisas que são é o que nós estamos vivendo no dia a dia. São as igrejas. Aqui em Apocalipse são as igrejas. Irmão, em outras palavras, onde eu quero chegar? Se nós virmos algo, que nós vemos realmente, temos visão, deve se tornar a nossa realidade, deve se tornar o que as coisas que são. Como é que você pode dizer que, como é que a gente pode dizer que eu vi algo, mas quando você olha para você, ninguém vê aquela realidade em você e em mim? Se não vê a realidade em você e em mim, aonde estão as coisas que são? As coisas que são vieram das coisas que viste. Em outras palavras, Senhor, se eu vi, deve se tornar a minha realidade, deve se tornar real, deve ser algo, são algo. As coisas que são é o verbo ser. É algo que tornou-se real. O que eu vi virou algo que existe, que é. As coisas que viste é o verbo ver. Eu vi no passado, era a visão, mas agora tornou-se algo tão real que eu posso pegar. Existe. Existe. É. Ele é. As coisas são assim. Entenderam, irmãos? Eu vi algo, mas agora virou algo que é real. É. Existe. Alguém perguntar assim, ô João, você viu Cristo da igreja? Vi. Então cadê? Olha, aí João aponta assim, olha aqui as 7 igrejas, elas são. Elas existem. Olha aí. Olha aí. Ah, peraí, João. Presta bem atenção agora, você vai entender, irmão. Presta bem atenção. Alguém pode perguntar para João, peraí. Você está falando então que as coisas que você viu. O que que você viu, João? Em Apocalipse. Eu vi os candelabros, as igrejas como candelabros, e eu vi o Cristo glorioso, com todas aquelas características maravilhosas, andando entre elas. Foi isso que você viu, João? Foi. Beleza. Agora, João, me mostra se elas existem, essas coisas existem, se elas são assim. Ver é uma coisa. Agora, eu quero perguntar se elas existem, se elas são. São é o verbo ser, que quer dizer existir. São e existir é a mesma coisa. Tanto é que em inglês o verbo to be é existir ou ser. Então, quero te perguntar, João,
Então me mostra o que você viu, se elas existem realmente, se virou realidade. Ou se era só uma visão que você viu, bonita, maravilhosa, mas que nunca virou prática, nunca virou algo real, palpável. Mostra para mim, existem? Aí o João fala assim: vou te mostrar. Olha as coisas que são aí. Olha as 7 igrejas aí, os candelabros, cada um delas. Aí alguém pode dizer assim: ah, peraí, João. Você falou que você viu duas coisas. Você viu o candelabro e viu Cristo glorioso, com todas aquelas características, andando no meio das igrejas. E agora você está me mostrando as igrejas. Cadê o Cristo glorioso? No capítulo 2 e 3. Você me mostrou as coisas que são as igrejas. Então você falou que você viu duas coisas: viu Cristo, candelabro e o Cristo glorioso. E agora é o que você viu. Agora me mostra. Isso é real para você, João? Mostra para mim. Aí João mostra as igrejas. Aí faltou, e o Cristo glorioso? Agora eu vou te provar, irmão. Você entender, presta atenção, acompanha na Bíblia agora. Na Bíblia você ganhar comigo. Ganha na Bíblia. Você vai ver, no capítulo 2 e 3, que tudo que o Cristo glorioso apareceu para João, ele vai aparecer para cada uma das igrejas as mesmas características, porque as coisas que nós vimos devem se tornar real. Quando João apontou as sete igrejas, né, mostrou que as coisas que são, ali estão os candelabros, mas também está o Cristo glorioso, ele tem que estar no meio das igrejas. Então vamos ver? Acompanhe bem na Bíblia. Olha só, que maravilha. Primeira característica do Cristo glorioso, vamos para o capítulo 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Tá vendo? Quando o Senhor fala alguma coisa para a igreja em Éfeso, ele está citando as características que ele apareceu para João, lá no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 13, fala assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Olha aí. E aqui fala que ele conserva na mão direita 7 estrelas. Onde está isso? Versículo 16. Tinha na mão direita, 16 do capítulo 1. Tinha na mão direita 7 estrelas. Quando João mostrou as coisas que são a igreja em Éfeso, mostrou o Cristo glorioso no meio dela. Vamos para o versículo 8 do capítulo 2, que é a igreja de Esmirna. Ó, ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aonde está isso? Está no capítulo 1, no versículo 18. Aquele que vive, estive morto, mas esse que estou vivo pelo século dos séculos, ter achado a morte no inferno. Aí, viu? Na igreja de Esmirna, o Cristo glorioso estava ali também. Não era só o candelabro, não. Vamos para a igreja, para o capítulo 12, versículo 12, capítulo 2. A igreja império. A anjo da igreja império escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ora, onde apareceu isso? Apareceu lá no versículo 16 do capítulo 1. Tinha na mão direita 7 estrelas, da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Olha aí, o Cristo glorioso andando na igreja império. Vamos para a igreja de Tiatira, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Onde está isso? Capítulo 1, versículo 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como uma voz de muitas águas. Aí os olhos. Os olhos, estão no versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. O Cristo glorioso estava ali na igreja de Tiatira. O que João viu tornou-se real. É o que existe, é o que são. Não é só uma visão, virou a realidade. Havia a igreja e havia o Cristo glorioso. Vamos para a igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Onde estão as 7 estrelas? Nós já falamos 7 estrelas, né? Onde estão os 7 Espíritos? 7 Espíritos? Está no versículo 4, do capítulo 1. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. E as 7 estrelas? Está no versículo 16 do capítulo 1. Tinha na mão direita 7 estrelas. Vamos para a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abre. Ó, irmão, onde fala que o senhor tinha a chave de Davi? Chave de Davi o senhor não tinha. Mas no capítulo 1, versículo 18, fala que ele tinha as chaves da morte e do Hades. Não são as mesmas chaves de Davi, não são, mas a chave estava lá. O Senhor Cristo glorioso tinha chaves também. Tá? Vamos para a igreja em Laodiceia. Capítulo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aonde está isso? Do capítulo 1, no versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra.
Tá vendo, irmãos? Então, o Senhor, o que eu quero mostrar para os irmãos é que o que João viu tornou-se as coisas que são. Era real. Irmão, quando nós chegarmos nas próximas mensagens, que é o capítulo 2 e 3, vamos falar da história da igreja, a igreja, por todos os séculos, passou por dificuldades muito grandes, por várias dificuldades. Por exemplo, quando chega a igreja de Esmirna, era a igreja sofredora, mas o Cristo glorioso estava ali no meio delas. Quando chegou a igreja em Pérgamo, foi a igreja quando ela teve um casamento com o mundo, algo terrível, mas o Cristo glorioso continuava ali. Quando chegou a igreja de Tiatira virou o ápice das coisas terríveis. A igreja de Tiatira tinha as profundezas de Satanás, mas o Cristo glorioso estava ali. A igreja em Pérgamo, o mundo habitava na igreja, mas o Cristo glorioso continuava ali. A igreja de Sardes parou no tempo e não restaurou todas as verdades, mas o Cristo glorioso continuava ali. A igreja de Filadélfia foi elogiada pelo Senhor, e ela tinha pouca força, era poucos irmãos, mas o Cristo glorioso continuava ali. A igreja em Laodiceia era orgulhosa, morta, entendeu? Morta, fria, mas o Cristo glorioso continuava ali. A igreja de Laodiceia expulsou o Senhor, mas o Cristo glorioso continuava ali. A igreja em Éfeso abandonou o primeiro amor, que é o Senhor, mas o Cristo glorioso continuava ali. Irmão, por toda a história da igreja, a visão do Cristo glorioso que João teve no capítulo 1, ele continuava em cada um dos aspectos da igreja. E para cada igreja, ele aparecia um aspecto do que ele é do Cristo glorioso. Porque o que você viu deve se tornar as coisas que são. Vocês estão entendendo, irmãos? Ver é algo, tornar-se real é ser. Será que tudo que nós vimos da palavra de Deus até hoje tem se tornado a nossa realidade? Tem tornado o que nós somos? Será que o que eu vi, que é igual Paulo viu, Saulo viu, que é Cristo e a igreja, isso agora tornou-se o que Paulo é? Paulo era alguém que ia lutar até a morte, ele lutou até a morte por aquilo que ele viu. Todo mundo que olhava para Paulo podia saber o discernimento que ele tinha da visão que ele teve. Porque eles viam na vida de Paulo não uma visão, mas uma realidade do que era Cristo e a igreja. O que Paulo viu tornou-se as coisas que são na vida de Paulo. Tanto é que Paulo vira em Efésios e fala assim, ó, Efésios capítulo 3, Paulo fala assim, ó, quer ver, ó? Lê lá. Ó, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Está preso. Irmão, o que você, a luz que brilhou em volta de Paulo e cercou ele, prendeu ele. Na luz é o que o Senhor fala. Quando o Senhor fala na luz, ela nos cerca, nos prende, você não tem para onde fugir mais. Irmão, eu queria muito, no meu velho homem, queria muito, entendeu? Fazer o que eu quero, o que eu posso. O que der na minha cabeça eu gostaria de fazer, mas a luz não me permite. Tantas coisas eu gostaria de fazer na minha carne, mas a luz não me permite. Eu não consigo mais voltar para a religião, eu não consigo mais. Por quê? Porque a luz não me permite. Eu vi. Eu sou prisioneiro agora. Versículo 2 fala: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Esse mistério quer dizer a visão. Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Irmão, falta querer dizer o seguinte: ó, se você ler o que eu escrevi, você vai ver que o que eu vi tornou-se as coisas que são na minha vida. Leia, leia. Se você lê, ó, pelo versículo 4, Efésios 3, 4. Pelo que quando os ledes, pode falar assim, ó, não é questão se você ler, é quando você lê. Se você um dia decidir ler o que eu escrevi, Paulo está falando, né? Quando você lê, você vai poder compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo mesmo? O que é o mistério de Cristo? É a igreja.
Paulo está falando assim: se você um dia ler o que eu escrevi, você vai ver que o que eu vi, Cristo e a igreja, tornou-se o que eu sou. As coisas que viste, eu escrevi no meu coração, tornou-se as coisas que são. E aí, para terminar, irmão, as coisas que são vão ser as coisas que hão de acontecer depois disso. O que que você e eu esperamos que aconteça aqui para frente, no futuro? As coisas que hão de acontecer são as coisas futuras. Você espera que as coisas que hão de acontecer sejam maravilhosas? Elas só serão se hoje nós nos tornarmos o que nós vimos no passado. Você está entendendo? O que eu vi se tornar minha realidade vai então ser um dia, no futuro, as coisas que hão de acontecer depois dessas. Como é que você pode esperar que amanhã você esteja cheio de Cristo, alegre, feliz, transbordante, maduro, não é? Reinando com o Senhor, se hoje as coisas não existem, as coisas que são? Você acha que das coisas que eu vi, viste, vai pular para as coisas que hão de acontecer? Ah, eu vi o Senhor, eu vi Cristo da igreja. Um dia, as coisas que irão acontecer serão maravilhosas. Sem antes passar pelo estágio do presente, que é hoje, que é as coisas que são, nunca vai acontecer. Tem irmão que vive no sonho, né? Tem irmão que vive no. Ixi, a câmera fechou. Não, voltou. Irmão, tem irmão que vive no sonho. Tem irmão que vive assim, fala assim, ai, eu vi coisas maravilosas, um dia eu vou viver tudo isso, irmão. As coisas que acontecerem no futuro serão maravilhosas, irmão. Se ela não se tornar o que você viu, o que viste nas coisas que são hoje, irmão, nunca vão ter as coisas que vão acontecer. O que você espera acontecer no futuro se elas não são hoje? Você acha que vai ser no futuro que não são hoje? Você acha que as coisas vão acontecer? As coisas vão acontecer em Apocalipse? O que quer dizer as coisas que vão acontecer em Apocalipse? Eu falei para vocês, é do capítulo 4 em diante. São as coisas que ainda vão acontecer. Mas se as coisas que vão acontecer, o anticristo vai vir, a grande tribulação, e etc. O Senhor vai voltar, secretamente depois vai voltar, vai arrebatar, vai arrebatar as primícias, vai arrebatar os vencedores, etc. Nós vamos ver tudo isso mais para frente. Mas todas as coisas que hão de acontecer no futuro dependem do que são hoje. Por exemplo, você fala assim, eu sonho em ser um filho varão, ser arrebatado um dia como filho varão. Ou você fala assim, eu sonho um dia ser as primícias que vão até o trono do Senhor. Isso não aconteceu ainda, certo? Não houve arrebatamento ainda do filho varão, nem das primícias. Isso aonde acontecer. Mas como é que você sonha ser a primícia, ser o filho varão no futuro, se hoje você não é um filho varão que luta pelas coisas do Senhor? Se você não é a premissa que bota o Senhor em primeiro lugar em tudo na sua vida. Um dia você viu a importância de tudo isso. Você viu, tem uma visão. Cristo é a igreja, o que viste. Aí um dia você lê Apocalipse e sonhar, eu quero um dia ser o filho varão, eu quero um dia ser a primícia um dia. Eu quero voltar com o Senhor em glória para lutar com o Senhor contra os seus exércitos. As coisas que hão de acontecer. Isso não aconteceu ainda. É as coisas que mas você não é isso hoje? E as coisas que são hoje, que é Cristo e a igreja hoje? Hoje, as coisas que são. Não, as coisas que são puro. Então nunca vai existir as coisas que vão acontecer para você. Entendeu o princípio, irmão? As coisas que são, que vai gerar, as coisas que são, vêm do que nós vimos. E as coisas que são é que vão introduzir as coisas que vão acontecer no futuro. É Cristo e a igreja hoje que vai introduzir as coisas que vão acontecer no futuro, que vai acontecer, que vai fazer com que o anticristo volte, apareça, que Cristo volte, que vai introduzir a grande tribulação, tudo isso que vai acontecer depende do que é hoje. Muitos falam assim, o relógio de Deus é Israel. Eu não acho que isso é uma frase muito adequada, não sabia? Não que eu discorde totalmente dela, mas na minha visão, o relógio de Deus é a igreja, não é Israel. O Senhor parou o relógio de Israel, a história do povo de Israel, por causa da igreja. É para você acordar mesmo, isso, Fernando. Estou gritando aqui. Ó. O, o Senhor parou a história da igreja, perdão, a história de Israel, por causa da igreja, por causa dos gentios, para entrar o tempo da igreja, a lacuna da igreja. E o Senhor só vai de novo soltar o cronômetro da história do povo de Israel quando todos os gentios predestinados tiverem sido chamados.
quando o tempo da igreja completar. Quando o tempo da igreja completar, você fala assim, completou o tempo da igreja, pode soltar o relógio. Então, na verdade, o relógio de Deus não é os judeus, é a igreja. Quem manda o seu soltar ou não é a igreja. Ou seja, as coisas que hão de acontecer no futuro, capítulo 4 de Apocalipse em diante, vai depender da igreja, do que a igreja ela é hoje. Vai depender da história da igreja hoje, vai depender de Cristo da igreja hoje, vai depender dos candelabros e do Cristo glorioso andando no meio delas. Quando o candelabro estiver brilhando no ponto que o Senhor quer e o Cristo glorioso obtiver o que ele busca, que são os vencedores e os predestinados sendo chamados, aí o Senhor pode, então, introduzir as coisas que vão acontecer. Aí o Senhor libera que aconteça tudo que vai acontecer. Na verdade, nós hoje estamos na era dos primeiros quatro selos. O quinto selo é o clamor dos mártires. O sexto selo é o grande terremoto. Então, as coisas que vão acontecer vai começar a partir do quinto selo, que é o clamor dos mártires. Quem são os mártires? É a igreja, é o povo de Deus. Na verdade, não só a igreja, todos, até no Velho Testamento, né? Todo o povo de Deus, quando clamar Senhor, começa as coisas que vão acontecer. Aí o Senhor, puf, solta o sexto selo, que é o grande terremoto. Então, o que vai introduzir as coisas que vão acontecer é Cristo e a igreja hoje. São os mártires. Quando os mártires clamarem, o Senhor, então, abre o sexto selo. Abre o quinto e abre o sexto. O quinto é o clamor. O sexto é o grande terremoto. Entenderam, irmãos? Como é tão importante as coisas que é Cristo e a igreja hoje? Vamos focar aí para terminar. Estou terminando, tá? Vamos para o versículo 20, que hoje tem que terminar o capítulo 1, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso aqui eu já expliquei para os irmãos exaustivamente, né? Mas eu quero só tocar alguns pontinhos aqui rápidos. Pontos rápidos que eu já expliquei bastante para os irmãos. Nós já falamos para os irmãos que as 7 estrelas são os mensageiros, os anjos das 7 igrejas, né? São os mensageiros. Anjos aqui são os mensageiros, tá? Não pode ser anjo físico. Expliquei para vocês por quê, tá? Até porque se você pegar, por exemplo, assim, na igreja de Esmirna, o senhor fala assim, o anjo da igreja de Esmirna escreve, o senhor dá uma mensagem para o anjo da igreja de Esmirna, tá? Aí, tudo que vai ser falado para a igreja de Esmirna vale para o anjo da igreja também, porque é o anjo da igreja. Ele faz parte da igreja, certo? Ele é um anjo, como um anjo da guarda, que cuida da igreja, mas não é um anjo físico. Se fosse um anjo físico, olha que estranho, ó. Fala assim, olha no versículo 10. Não tema as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós para ser exposto à prova. E sereis tribulados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, da-te a coroa da vida. Você acha que um anjo pode ser morto? Um anjo pode ser fiel até a morte e morrer? Um anjo pode ser preso? Um anjo físico? Vou pegar um anjo físico e prender ele. Consegue? Um anjo físico pode ser fiel até a morte. Por isso que quando fala anjos, não pode ser anjo físico, tá? Esses anjos são mensageiros. E esse mensageiro também, claro, que não são os presbíteros da igreja, os líderes da igreja. Não. Os mensageiros são qualquer pessoa dentro da igreja que luta por ela. São os fiéis ali que lutam por ela, quem que é? Eles são as estrelas na igreja. Por que estrela? Como assim? Ele recebe a mensagem do Senhor. Ele é uma estrela. Como é que funciona? Vou explicar como é que funciona. É um irmão ou uma irmã que porque vive nessa terra, vive na igreja, junto com outros irmãos, mas ele guarda a igreja, ele luta pela igreja. E ele vive nas coisas celestiais, ele pensa nas coisas celestiais o tempo todo. Por isso que ele é uma estrela. Ele não está nessa terra. Ele vive nessa terra, mas está lá no céu. Ele pensa nas coisas lá do alto, como Paulo fala em Colossenses. Ele vive nas coisas lá do alto. Olha o que Paulo fala em Colossenses. Vamos ler lá? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E uma estrela da igreja são esses irmãos que buscam as coisas lá do alto e pensam nas coisas lá do alto. Tudo que eles fazem,
Eles vivem a sua vida secular, mesmo eles trabalham, têm sua profissão, têm seu emprego, têm seu comércio, tem o que for. Ele tem seu trabalho, mas ele trabalha pensando nas coisas lá do alto. Ele vive pensando nas coisas lá do alto. Ele se programa a sua vida pensando nas coisas lá do alto. Ele faz tudo que ele faz buscando as coisas lá do alto. Ele é uma estrela. Uma estrela que vive no alto. Você não vive na terra. Uma estrela vive no céu. Ele é uma estrela. E outra coisa, essa é a primeira característica. Outra coisa da estrela, né? Desses mensageiros. Eles vivem na presença do Senhor. Quando eles vivem na presença do Senhor, o Senhor tem uma mensagem para eles. Porque eles têm um espírito forte como João, ele tem um espírito forte que luta pelo reino, que acompanha do reino, tribulação e da perseverança. Aí ele ouve a palavra do Senhor. Quando ele ouve uma palavra do Senhor, ele vai na luz primeiro, né? Ele vai na luz para ser abençoado. Lembra nós falamos lá de Jacó? Jacó virou para o seu filho lá em Gênesis 48, ele virou para José e falou assim: Meu filho, o Deus que apareceu para mim em luz me abençoou. Lembra? Aí eu falei para os irmãos: somos abençoados quando estamos na luz, que o Deus Todo-Poderoso aparece para nós é na luz. Quando Jacó estava no lugar chamado luz, é que o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele e abençoou ele. O Deus Todo-Poderoso aparece para nós, irmão, quando nós estamos na luz. Quando nós estamos na luz, ele aparece para nós e nos abençoa. Então, uma estrela é alguém que apareceu. Quando o Senhor fala com ele na luz, ele recebe aquela palavra. E quando ele vai para a igreja para passar aquela palavra para os irmãos, ele não passa aquela palavra para os irmãos só transmitindo uma mensagem, dando uma mensagem, sábado à noite, domingo de manhã, no púlpito. Não. Também, mas mais do que isso, ele chega na igreja e ele brilha na igreja. Ele brilha. O que faz ele, quando ele fala que ele brilha, não é só a mensagem que ele transmite, é o ser dele brilha. Quando os irmãos olham para ele, os irmãos veem que tem algo brilhando nele, não fisicamente falando. Mas os irmãos veem naquele irmão, o irmão que é um modelo. O irmão que tudo que ele faz brilha. O irmão toma atitude, dá brilho para os irmãos. Brilha a direção. Quando você brilha, você sabe para onde você vai. Ah, é ali, ó, aquele rumo ali, ó. Tudo que o irmão fala, o ser dele brilha. O trabalho dele, ele brilha. Ele não brilha só nas reuniões da igreja, ele brilha no trabalho dele. Ele brilha quando ele anda na rua. Ele brilha na família dele. Ele brilha, não que tem hora que ele está apagado também, tem, mas ele brilha. Então, a mensagem que ele recebe do Senhor, quando entra nele, sai dele como glória, como luz. Onde ele vai, ele está brilhando. Ele levanta na reunião, você vê luz. Ele brilha. Quando ele vai pastorear uma pessoa na casa da pessoa, ele brilha. Quando alguém vem na casa dele comum com ele brilha. Quando ele está lá no trabalho dele, ele brilha. Quando ele fala com os filhos dele, ele brilha. Quando ele fala com os pais dele, ele brilha. Onde ele está, ele brilha. Mas ele brilha não por si próprio, ele brilha com aquilo que ele recebeu da mensagem que ele recebeu do Senhor, do Cristo glorioso. Ele brilha porque ele foi jogado por terra várias vezes. João era uma estrela. Quer ver como é que isso é real? Fala assim, irmão, que conversinha bonitinha, isso é palavra bonita, mas tem mensagem doutrinária bonita. Não existe, não. Tá bom, não existe, não. Então vamos ler. Segunda, vamos ver se a Bíblia fala sobre isso. Se isso é doutrinário, então a Bíblia é doutrinária, não passa de meros ensinamentos. Mas vamos ler lá. 2 Coríntios, capítulo 8. Lê comigo aí, irmão. 8, versículo 23. Vou deixar você ler para mim, Natal. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23 e 24. Leia o versículo aí. Isso aqui é real, viu? Isso aqui é um irmão que existiu chamado Tito. Ó, Quanto, vai lá. quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Ó, para um pouquinho. Esses irmãos que Paulo enviava para as igrejas, o que eles eram? Mensageiros das igrejas e Glória. glória. Eles brilhavam. Eles eram estrelas, eles eram glória de Cristo. Quando eles chegavam lá, irmão, para ser a mensageira na igreja, para levar a palavra do Senhor para as igrejas, eles brilhavam a glória de Cristo. Todo mundo via a expressão de Cristo na vida deles. Quando eles falavam, os irmãos falavam assim, puxa, glória a Cristo por essa palavra. Quando eles agiam, falavam assim, puxa, glória a Deus, porque nós temos um irmão deles. Não falavam para ele, mas falavam dele, né, diante do Senhor, né? Eles eram a glória de Cristo.
que é a glória de Cristo? O Senhor brilhar por meio deles, a glória se manifestar por meio desses irmãos. E manifestar por meio deles quanto? Quando eles transmitiam a mensagem que eles ouviram. Era o mensageiro das igrejas. Eles são mensageiros. O que eles viram, eles são. Ó, fala assim: quanto a nossos irmãos são. Eles são. As coisas que viste, para esses irmãos, virou as coisas que são. Eles são a estrela. Eles são aqueles que transmitem os anjos. Eles são aqueles que brilham como estrela, a glória de Cristo. 24. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Paulo fala assim: quando esses homens estiverem presentes com vocês, manifestam perante a igreja a prova do amor de vocês e da nossa exultação a vosso respeito na presença de Deus. Ou seja, quando esses irmãos estão presentes na reunião, irmão, os irmãos eles explodem em amor. Eles exultam a palavra de Deus. Porque esses irmãos são os anjos da igreja. Né? Entenderam, irmãos? Como isso é real? E outro ponto. E outro ponto. Também assim, irmão, nós conhecemos, eu não sei se você conhece. Eu conheço, né, na minha vida espiritual, conheci vários irmãos que são estrelas na igreja. Viu? Não sei se você conhece, Natal. Eu conheci vários irmãos. Vários irmãos falam, puxa, Senhor, ainda bem que esse irmão brilha aqui. Ainda bem que esse irmão brilha aqui. Puxa. Aí quando o irmão fala assim, puxa, esse irmão tem a frente de Deus, trouxe essa mensagem e está brilhando. Amém. Não é não? É maravilhoso, né? E vamos lá focar aí para terminar, ó. Vou terminar. Apocalipse capítulo 1. Quanto ao mistério sete estrelas que viste a minha mão direita. Aí eu falei para vocês, esses mensageiros estão na mão direita do Senhor. Eu falei, por que está na mão direita do Senhor? É a mão que abençoa, é a mão que sustenta, é a mão que escolhe, é a mão do poder. Mas eu não falei uma coisa para vocês. E é também, eles estão na mão do Senhor também, porque o Senhor quer, obviamente, para usar eles. Se eu seguro essa caneta aqui na minha mão, ó, é porque da minha mão direita eu não seguro, eu sou destro. Eu não vou segurar essa caneta na minha mão esquerda, que eu não vou conseguir usar direito. Mas quando eu seguro a caneta na minha mão direita, é porque eu quero usar essa caneta. Se as estrelas estão na mão do Senhor, é porque o Senhor quer usar elas. O Senhor que vai usar elas. Quando essas estrelas brilharem, é o Senhor que está brilhando por meio delas. Porque elas são só instrumento na mão do Senhor. Irmão, se nós estamos na mão do Senhor, é porque o Senhor quer nos usar. Nunca pense que nós estamos na mão do Senhor para ser inúteis, mas é porque o Senhor quer nos usar, tá? E os sete candeeiros são as sete igrejas. Eu já expliquei isso para vocês, tá bom, irmãos? Eu vou parar por aqui. Aqui nós terminamos o capítulo 1. E o Senhor nos dê misericórdia. Semana que vem nós começamos o capítulo 2, tá bom? Jesus do Senhor.